Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica, gente. E hoje nosso tema é predestinação e livre-arbítrio. Nós vamos ver o que é um, o que é outro. Nós vamos ver a compatibilidade que eles têm entre si. Primeiro importa saber que a predestinação é o fato de alguém antecipadamente ter traçado o destino de uma pessoa, de um grupo de pessoas, alguém de modo anterior e sem o conhecimento da pessoa e sem a aquiescência, sem a vontade, livre da vontade, alguém ter traçado o destino dessa pessoa. O livre-arbítrio já é diferente. O livre-arbítrio diz que as pessoas são livres para, numa vontade consciente, escolherem seus próprios destinos, tanto a nível individual quanto a nível de coletividade, a nível de nação. A primeira coisa que nós temos que estar cientes é que as duas teses, as duas doutrinas são albergadas pela Bíblia. Ambas as doutrinas estão na Bíblia. Vamos ver? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sublime amou o mundo. Ele amou igualitariamente todas as nações. Amou cada pessoa humana, sem distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas, não diferencia um do outro. E a Bíblia nos declara isso, que a salvação advinda do sacrifício de Cristo foi espalhada e oferecida igualmente a pobres, a ricos, a gente de todas as raças, a pessoas habitantes em todos os locais do planeta. Um segundo versículo que nós vamos ter está em Êxodo 4, 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Agora nós percebemos que Deus voluntariamente se encarrega de endurecer o coração de um rei, a fim de que esse rei encontre lá na frente a sua condenação, como de fato aconteceu. Nesses textos, como que nós podemos explicar doutrinas tão aparentemente antagônicas nesses dois textos? Sim, porque nós elegemos dois textos, dois versículos em prol do livre-arbítrio e dois favoráveis à predestinação. Vamos ver? João 5, 39, 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Grifem, e não quereis vir a mim. Aqui, com todas as letras, é dado o livre-arbítrio a toda criatura. Porque Deus, o Cristo, quis que todos viessem a Ele para ter vida e vida em abundância. Porém, as pessoas não quiseram,
As pessoas, em vez do Cristo, preferiram Barrabás e ficaram com a sua condenação. Por uma escolha consciente, por uma escolha voluntária, que elas mesmas fizeram. Outro versículo em prol do livre-arbítrio. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Significa que os homens deram preferência à pregação das trevas, em vez de darem lugar à luz. Os homens fizeram opção pelo maligno, uma opção consciente, uma opção fruto do próprio homem, fruto da própria intelectualidade e espiritualidade dele, porém uma espiritualidade que ele mesmo desenhou dentro de si. Não houve aí interferência de ninguém. Vamos ver 2 versículos que pregam a predestinação. O primeiro está em Romanos 8, 29, 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O Senhor Deus diz, em aparente contradição, que uma nação foi anteriormente eleita, foi chamada, foi justificada e vai ser glorificada. Uma nação que ele escolheu. Vamos ver outro? Efésios 1, 5 e 11. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sublinhe, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós temos que existe realmente a escolha individual, a escolha livre, consciente de cada indivíduo. Porém, lendo a predestinação, as partes em que a Bíblia fala de predestinação, nós nos convencemos de que a predestinação é a que vigora. Como, pois, entender 2 postulados tão diferentes? Como que nós vamos arranjar um e outro a fim de que a Bíblia, que não tem falha alguma, que ela possa ser entendida, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Gente, o problema todo está em que, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos como pessoas humanas, contando com os nossos recursos morais, físicos, intelectuais, espirituais, e nós esquecemos, por vezes, que Deus tem um atributo chamado onisciência. Significa saber tudo, em todas as eras, do alfa ao ômega, o que acontece, tanto individual ou coletivamente, com cada pessoa humana, com cada coisa no universo.
e Deus sabe. E esse conhecimento é maravilhoso demais, por isso que nós não atentamos para ele. E se você imaginar que o Senhor Deus é capaz de antecipadamente, antes da fundação do mundo, ter visto as pessoas que fariam opção por andar com ele, ter uma visão de milhões e milhões de anos das criaturas que optariam por aceitar o sacrifício de Cristo e com ele andar em santidade, se nós tivermos em mente a onisciência de Deus, nós vamos entender que ele escolheu pessoas, ele escolheu uma nação santa, lavada e remida. Escolheu de que forma? Ele vislumbrou um futuro distante, no fim das eras, um futuro onde os santos escolheriam dar a mão ao Pai e com ele andar. Ele vislumbrou essas pessoas e imediatamente inscreveu essas pessoas no seu livro da vida. Também, por igual sorte, ele vislumbrou as pessoas inimigas da cruz de Cristo. Aqueles que maltratariam seus profetas, aqueles que seriam cúmplices das trevas, a estes Deus deixou fora do livro da vida, a fim de que eles ganhem a condenação que lhes é devida. Se nós lermos tanto os versículos do livre-arbítrio quanto predestinação, nós vamos ver que houve, sim, o livre-arbítrio. Nós somos chamados a escolher por nossa opção consciente em seguir ao Senhor ou não. Nós somos chamados também em fazer as obras das trevas ou não. Tudo por nossa opção consciente. Porém, o Senhor Deus já sabe de tudo, tanto daqui para trás quanto daqui para frente. Para ele não existe tempo, espaço, matéria. Ele transcende a tudo isso. Se nós tivermos essa consciência de que Deus é onisciente, nós vamos entender tanto o versículo que fala do livre-arbítrio, quanto da predestinação, porque Deus é capaz de ver no futuro aqueles que, por livre e espontânea vontade, escolheriam andar com Ele. Esses seriam feitos filhos de Deus. Da mesma forma, Deus também viu no futuro os que não teriam nada a ver com o paraíso, não iriam conhecer o céu. Então é fácil a gente entender agora por que Deus fala sobre livre-arbítrio, fala sobre predestinação. Aliás, se os irmãos notaram, veja no versículo citado de Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, sublime, os que dantes conheceu, quando esse dantes? Dantes antes da fundação do mundo, antes do início das eras. Esse é o dantes, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ele conheceu, ou seja, teve uma amizade íntima com a pessoa num futuro muito distante. E com ela fez um pacto de sangue, que envolveu a salvação da pessoa através do martírio de Cristo. Assim fica fácil entender. Nós não podemos esquecer que Deus é onisciente quando tratarmos de livre-arbítrio ou predestinação. Nós não podemos escolher somente o livre-arbítrio e dizer que simplesmente não, a pessoa simplesmente é salva por escolha própria. Deus
simplesmente não tem nada a ver com isso. Não, está errado. Ou simplesmente ficarmos somente com a predestinação, onde a gente ia declarar, Deus predestinou, escolheu alguns e o resto ele jogou fora. Caso contrário, Deus seria injusto. E a Bíblia diz que Deus é justo. Os irmãos entenderam livre-arbítrio e predestinação à luz da onisciência do Senhor. Porém, ficaria uma dúvida. Ficaria uma dúvida em Êxodo 4, 21. Atentem para a seguinte frase: mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Não interfere no livre-arbítrio, Deus simplesmente vê a pessoa que o escolhe e sela a pessoa antecipadamente para a salvação ou para a condenação. Sim, é verdade, mas aqui está escrito que Deus levou esse faraó sob correntes, endureceu o coração dele a fim de que ele fosse condenado. Como que fica isso? Vamos a Marcos 4, 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Grifem, porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Tem o quê? Qualquer coisa, qualquer coisa. E, em matéria de espiritualidade, se você tem o bem no coração, mais e mais bem lhe será acrescentado, dia após dia, para que se cumpra a profecia que diz: torne-se o santo cada vez mais santo e o ímpio cada vez mais ímpio. Isso está em Apocalipse. Se ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como pode ser isso? Se você tem o bem no coração e cultiva o bem como sua joia preciosa, se você, o sonho e ardor da sua alma, zela por fazer obras dignas, por fazer obras louváveis, pelo bem que você pode fazer ao semelhante, pela edificação do reino de Deus na alma dos homens, esse bem vai crescer, um processo crescente de santidade dentro de ti. Vai chegar uma hora em que até o mal, o pouco mal que você tem na alma, vai ser tirado de você. Porque você tem muito bem. Vai chegar uma hora que é tanto que o mal é insignificante e você não vai ter o mal. Aquele pouquinho vai ser tirado de ti. Veja aqui, o inverso também é verdadeiro. As pessoas que se dedicam a obras das trevas, as pessoas que fazem pacto com o inimigo, todas as que se comprazem no mal, também vão acumulando o mal dentro de si. Na vida dele, vai ser tão pouco que pode ser tido como inexistente. O que o Senhor Deus faz? Tira o bem da vida dele, porque lá não existe bem algum. De tão maléfico que se tornou esse ser. Essa criatura se dedicou tanto ao mal que o mal impregnou sua alma. Ela se distanciou da cruz, se distanciou demais do Evangelho. Sim, e nós vemos isso, nós podemos ver isso em pessoas, em coletividades. Nós podemos ver isso, que ao que tem lhe será dado. Porém, se ele não tem, até o que ele tem lhe será tirado.
Agora nós vamos passar de novo a Faraó. Êxodo 4:21 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Significa que Deus, que não leva ninguém por cordas, não leva ninguém por correntes para o céu, nem leva ninguém por correntes para o inferno, o Senhor Deus endureceu o coração desse homem. Por quê? Porque esse homem já tinha visto 10 milagres portentosos. Em cada milagre desses havia um chamamento a que ele se convertesse. Nenhum deles Faraó aceitou. Pelo contrário, quando os hebreus já estavam saindo, ele perseguiu os hebreus até o Mar Vermelho e morreu lá. Isso por quê? Porque Deus endureceu o coração dele. E por que isso daí? Porque o bem que ele não tinha, aquela pequena parcela de bem, lhe foi retirado. Com isso fica simples entender por que o Senhor Deus endureceu o coração. Deus não tinha um desígnio de empurrar com correntes, pelo contrário, ele deu 10 grandes chances. E chegou um dia em que a parte de carne era tão pouca que ele não tinha mais coração de carne, só coração de pedra. O coração de carne, a parte restante, que era ínfima, lhe foi retirada. Os irmãos compreenderam por que livre-arbítrio e predestinação o Senhor Deus quer que saibamos que Ele não leva ninguém por cordas ou correntes para salvação ou para perdição. Ele sabe quem vai ser salvo e antecipadamente inscreveu no livro da vida. Ele é onisciente. Nós temos que olhar esse assunto à luz da onisciência do Senhor. Assim como temos que olhar o assunto de Faraó à luz de Marcos 4:25. Deus não puxou-o para o mal. Deus, em cumprimento da profecia, retirou o pouquíssimo bem que ele tinha. Então é importante observar onde está a nossa plantação. Se nós plantamos onde traça não corrói, nem ladrão rouba, se nós fazemos uma plantação gloriosa de lançar nosso pão sobre as águas, que depois de muitos dias nós vamos colher, aí sim nós vamos ter uma plantação gloriosa. Não porque o Senhor Deus, Ele nos elegeu antecipadamente e nos arrastou contra a nossa vontade para o céu, mas porque nós, por livre desígnio, nós escolhemos pertencer a uma nação santa, a uma raça eleita. Amém, meus irmãos? Aleluia! Até a próxima aula.